Olha, eu comecei a pintar com o Norberto Pedrosa, eu sempre conto isso. Norberto morava naquela esquina, de frente do Museu do Estado, onde era o ateliê de Espírito Santo. O Espírito Santo ensinou Norberto, então um pouco Norberto já ensinava os outros. E eu me lembro que um dia eu pintei um quadro, Norberto olhou, disse: deixa esse quadro aqui, tá bom. Aí mostrou para um bocado de gente. Quando eu cheguei, isso é muito bonito, ele está separado os 4 pincéis, umas 4 tintas. Ele disse: olha, Zé, leva isso e faz tua vida, porque daqui para frente não tem mais nada para ensinar, é isso aí que tu tem que fazer, nunca esqueça isso. E o pior é que eu tenho até os 4 pincéis, guardei. Eu sempre tive a arte como uma missão. Eu tenho que fazer cada vez melhor, cada vez com mais consciência própria, cada vez me agradando mais. E tenho vivido até hoje disso. É como uma droga, você se vicia. Se vicia. Jesus não é fácil de falar, não, viu? Artista plástico, cultor da arte, intelectual, estudioso, né? É uma figura singular. Jesus nasceu em São Luís, criou-se na Rua dos Afogados, num sobrado, aonde ele ficava imaginando as coisas, e essas coisas imaginadas por Jesus nessa época acabaram entrando no trabalho plástico dele, né? Pessoas com cabeça de passarinho, com cabeça de burro, de animal, etc. Então me contava ele que ficava no sobrado olhando as pessoas passarem e imaginava aquelas pessoas, um com cabeça de cavalo, outro com cabeça de boi, outro com cabeça de passarinho, e assim por diante. Jesus, ele é um dos personagens que contam a história lendária, onírica, urbana, né, de São Luís. Era uma vida simplória, mas extremamente rica, porque ficava entre Deus e os homens. O medo de Deus e o respeito pelos homens. Isso foi importante. Se você olhar a minha pintura, esse claro escuro que eu uso muito, essa mania de noite que eu tenho, isso é muito ligado a esse período de formação, em que as pessoas dormiam 8h30, 9h da noite. Acabava a novela do rádio, ia todo mundo para a cama. Tá? Era uma vida extremamente simples e fecunda, porque havia tempo. Hoje o que não há é tempo. Eu não tenho mais tempo.
vez de eu usar o tema numa ficção, eu crio a ficção da cidade e ponho o tema. Tá? Então, eu digo muito isso. Uma vez me disseram, mas vem cá, a igreja do Desterro aqui tem 2 torres. A igreja do Desterro só tem uma torre. Eu disse, é a tua. A minha tem 2, eu gosto muito. Entende? Eu uso a cidade, uso o beco, uso os carros que andavam na cidade, uso ladeira, uso tudo isso e aí eu desenvolvo o enredo do trabalho. A tua cidade é uma cidade invisível, então? É uma cidade minha, que eu permito mostrar de vez em quando. A cidade é um cenário. Cenário. Os personagens são esse tipo de gente com quem nós convivemos. Sem dúvida, visto por um ângulo crítico. A ideia básica de meu trabalho é a de retratar o espírito de um momento. Mas não o espírito fotográfico do momento, o espírito fantástico desse momento, o espírito debochado, irônico, crítico. Quase tudo meu é muito mítico. Quase tudo que eu pinto é uma realidade. Entre a fantasia e o medo. Né? E o outro lado da cidade convivia com isso. Tinha mula sem cabeça, tinha carro de arajância, tinha tudo isso. Hoje não, a cidade daqui não tem caráter. É uma cidade que... Não é nem uma cidade, é um apinhado de gente. Que nunca teve cara de cidade desse lado. E você veja a ironia. Nós estamos no 12º andar de um edifício de luxo e lá embaixo é só miséria. Como se a gente fosse uma ilha. Eu sonho muito com a cidade. Sonho muito. Andando, agora que eu saí de lá, andando na cidade velha, naquele tempo você andava. Você fazia um grupo, ia para Beira-Mar. Sentava na mureta, ficava olhando a luz e bebendo cunhaque. Depois ia para a zona, subia. Quer dizer, essa cidade que não tinha assalto, não tinha morte, essa cidade que era permitida ao cidadão, acabou. Ela só existe na minha cabeça. Porque depois São Luís é instigante. São Luís é uma cidade. Eu que gosto de bar, de botequim, me lembro que eu ia conversar para ouvir a maneira de ver das pessoas. Eu estou pintando agora uma coisa que as velhas lá de casa contavam. Teve uma empregada lá em casa, chamada Tereza Mirim. E ela tinha o mau hábito de banhar nua lá onde se lavava roupa. Eu calculei logo, ela estava enganando, eram os homens daqui tudinho. E as velhas beatas da Ordem Terceira Franciscana avisavam para ela, menina, não fica nua no meio do quintal, 6 horas da tarde. Aliás, um dia apareceu um vulto negro no zoo em brasa,
agarrou Tereza Mirim, e eu perversamente, e ela engravidou. Pronto, me botaram para fora da reunião, para fora do seu moleque. Tá? Olha a cabeça dessa população, como funciona. Tu me conta que tu uma noite vieste ficar com medo ali. É porque o medo era um companheiro da gente. Ele estava presente em tudo. Ora, uma cidade administrada pelo medo é uma cidade medieval. E uma cidade medieval, para o homem do século XX, é um negócio fantástico. Porque nada se corporifica. Eu morava num lugar, na Rua dos Afogados, perto de Dauro Machado, por aí tu tira. Ao lado de Rubem Almeida, perto de Murilo Ferreira, onde morava, curiosamente, um número respeitável da dita intelectualidade maranhense. E minha mãe tocava piano. Então isto era um ponto de destaque. Era uma mulher de bom gosto, de boa música. E conversar na porta, na janela, era um hábito normal naquela época. Pessoas paravam na janela para conversar quando voltavam do emprego. E daí eu fui crescendo e fui me relacionando com essas pessoas. Essas pessoas tinham seus valores, seus dramas, sua performance, sua maneira de ser. E eu me encharquei disso. Eu fui E esse convívio durou até a morte deles. Porque eu sempre fui amigo, dava carona, levava, trazia, discutia, prestava livro, tinha livro emprestado. No Rio de Janeiro aconteceu a mesma coisa. A Delmana Torria, o pianista, que foi aluna de mamãe, me apresentou no Rio para aquela intelectualidade dela. E daí eu tinha um grupo de intelectuais no Maranhão e convivia com um grupo de intelectuais no Rio de Janeiro. Isso foi fundamental, porque eu, por exemplo, tive poucos amigos da minha geração, na verdade 4. Mas da geração mais velha, tive inúmeros amigos. Conversava, brincava e trocava informação, muito. E isso é ruim, porque a gente se exila muito cedo. O conhecimento é um fator de solidão. Conhecer é um fator de solidão. Jesus impressiona com a sabedoria dele do que é arte. Eu não sei se está certo o que eu vou dizer, mas Jesus é um artista mais elaborado intelectualmente. Porque você, para ter obra de arte, você tem que identificar com alguma coisa sua, no seu mundo de experiência e tal. Senão você não vai. Não faz. Não faz. E ele é um homem atento para o mundo, ele é um homem atento para a arte que se faz na América Latina. Ele acompanha com muito interesse essa arte da América Latina. É um homem que discute a vida, discute o mundo. Ele não fica neste nosso pequeno mundo maranhense, embora aqui esteja resguardada a sua temática. Mas ele é um homem de uma visão muito universal, muito cultural.
Oxigênio de artista é conhecimento. Reconhecimento. Eu não entendo de arte, eu não conheço arte. Eu gosto, aprecio e sinto a arte. Artista não se faz. A gente nasce querendo aquilo. É uma forma de escape. Porque antes do que você vê feito por mim na tela, ela estava na cabeça. Jesus escreve da mesma maneira que ele pinta. É uma das melhores coisas que existe. É viajar na pintura. As cores que Jesus usa são cores fortes. Ele tem um azul que eu não vejo em mais ninguém a não ser nele, que ele chama de azul boliviano, né, que realmente caracteriza, peculiariza os seus quadros. Eu acho que azul é uma cor, é a cor do infinito, né? E é uma cor que não sou só eu, não. Portinari usava os azuis. Alfredo Bloch, no texto, diz isso, né? Nada tão bonito quanto o azul de Portinari. Eu acho azul uma cor completa. É como preto. Você brinca com preto, ele vira cinza. Você brinca com preto, ele vira preto avermelhado, preto azulado, preto esverdeado. Tem... Azul tem isso. O azul da Bolívia. Nós fomos e... Onde foi? Não, foi no Peru até, chama azul boliviano. Nós fomos a Cusco. E na subida do carro, nós olhamos para baixo, tinha um vilarejo. Todas as janelas e portas eram pintadas com esse azul. E eu fiquei impressionado. Quando eu voltei, eu perguntei. E o guia disse, isto é o azul boliviano. Eu disse, pô, eu estive na Bolívia e não vi isso. Ah, porque o senhor não foi no bairro dos pobres. Olha que bonito. Aí depois me contaram, né, que assim como no Maranhão, teve um tempo em que se botava uma cruz atrás da porta. Porque na sexta-feira o diabo passava. Lá eles pintam de azul para afastar. Eu digo, gente, eu não posso me pintar de azul, mas eu vou usar esse azul para afastar os meus espíritos, meus quadros. É bonito, o azul é lindo, 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 lindo. O tom azul que Jesus encontra, eu acho que, do que eu já vi de arte nos museus de São Paulo, do Rio, de Minas, não tem nada igual ao azul de Jesus. É uma obra centrada na cor azul, no tom azul.
Ele teve um mestre que ele resolveu adotar no início da carreira dele, que foi Floriano Teixeira, né, que ele iniciou utilizando essa temática do Floriano, né, e depois foi ficando independente dessa temática, criando a sua temática própria de como ele via o mundo. A prostituição é a alma da cidade. É isso que Jorge Amado percebeu, que é a alma da cidade. Porque a cartaz, a psicanálise, tudo funciona lá. Afinal de contas, o ser humano é um animal sexo religioso. Né? Ele vive de sexo, trabalha por sexo, luta por sexo. E quando a coisa aperta, recorre a Deus, é sexo religioso. E eu sempre gostei da zona. Não era nem pela bandalheira, não era só isso. Os bares fechavam mais tarde. A gente ficava conversando. A intelectualidade toda descia para a zona. E mais uma coisa, é que zona tem estilo próprio. O resto da cidade parecia com alguma coisa. A zona era a zona. E lá se falava bem, falava mal, conspirava, derrubava o governo e voltava para casa. E mais, era um lugar pecaminoso. Isso é que era importante, era o lugar do demônio. Pecado corria, Maroca tinha um bode desse tamanho. Meia-noite ela soltava o bode para comer, tinha gente que via o diabo passar correndo. Tinha tudo, a zona tinha tudo. As prostitutas é que salvaram o imaginário romântico de São Luís. Porque todo mundo quer ser francês, italiano, renascentista. Se nós não somos, o que a gente vai fazer? Vai se matar? Então, São Luís é uma cidade linda. São Luís é uma cidade de uma luminosidade absurda. Mas é de uma ignorância ainda maior ainda. E como é que vai fazer? Eu fico sempre perguntando, e agora, José, como é que faz? Olha, eu comecei a pintar com o Norberto Pedrosa, eu sempre conto isso.
Norberto morava naquela esquina, de frente do Museu do Estado, onde era o ateliê de Espírito Santo. O Espírito Santo ensinou Norberto e tal, um pouco Norberto, já ensinava os outros. E eu me lembro que um dia eu pintei um quadro, Norberto olhou, disse, deixa esse quadro aqui, tá bom. Aí mostrou para um bocado de gente quando eu cheguei. Isso é muito bonito. Ele está separado os 4 pincéis, umas 4 tintas. Ele disse, olha Zé, leva isso e faz tua vida. Como uma droga você se vicia. Se vicia. Jesus não é fácil de falar, não. Artista plástico, cultor da arte, intelectual, estudioso, né? É uma figura singular. Jesus nasceu em São Luís, criou-se na Rua dos Afogados, num sobrado, aonde ele ficava imaginando as coisas, e essas coisas imaginadas por Jesus nessa época acabaram entrando no trabalho plástico dele, né? Pessoas com cabeça de passarinho. Porque daqui para frente não tem mais nada para ensinar, é isso aí que tu tem que fazer, nunca esqueça isso. E o pior é que eu tenho até os 4 pincéis. Guardei. Eu sempre tive a arte como uma missão. Eu tenho que fazer cada vez melhor. Cada vez com mais consciência própria. Cada vez me agradando mais. E tenho vivido até hoje disso. Passarinho, com cabeça de burro, de animal, etc. Então me contava ele que ficava no sobrado olhando as pessoas passarem e imaginava aquelas pessoas, um com cabeça de cavalo, outro com cabeça de boi, outro com cabeça de passarinho e assim por diante. Jesus, ele é um dos personagens que contam a história lendária, onírica, urbana, né, de São Luís.